Meninas Brasil, olha só, gente, vamos falar de pele, vamos fazer os tratamentos novos, as novidades, aquela coisa que a gente quer entender, saber o que a gente está podendo fazer agora, inverno, a pele fica ressecada, aí de repente a gente está querendo fazer aquele mega tratamento e aí fica pensando, não tenho tanto tempo? Pois é, ela tem a solução. Doutora Fabiane Miranda vai falar pra gente, ela é dentista, especialista em harmonização facial, tema laser, uma pele nova e uma única sessão. Fiquei curiosa, seja bem-vinda. Obrigada, tudo bom? O prazer é todo meu. É isso mesmo, o laser Lavian, ele é conhecido como BB Laser, que ele promove resultados de laser. Ai, perdão, a gente Não, tá ao vivo, imagina, né? nós estamos ao vivo, sim, pode falar. Ele promove resultados de BB Cream, então é como se fosse um tratamento, né? A gente trata as camadas mais superficiais da pele, que normalmente são camadas que são esquecidas, né? Então a gente consegue promover uma melhora no melasma, uma melhora nos poros abertos. Uma única sessão, doutora? Em uma única sessão. Depende muito também das necessidades, né? Quando, no caso dela, por exemplo, a gente vai fazer um protocolo de BB Laser, ela já percebe uma diferença a partir do terceiro dia. Então os resultados ficam muito legais. E quando o paciente tem aquela pele um pouco mais envelhecida, com aquelas ruguinhas mais fininhas, a gente consegue também trabalhar camadas um pouquinho mais profundas e melhorar aquelas rugas. Ele é usado muito, então, hoje para isso. Para tratar a pele, quer dar uma revitalizada na pele. Sim. Sempre as camadas mais superficiais da pele, né? O tecido-alvo dele sempre é as camadas mais superficiais. E ele ajuda também nas manchas, no melasma? Ajuda, ele é o único laser que tem comprovação científica para tratar o melasma, porque ele atinge justamente a camada onde é produzida a melanina. Então a gente consegue ter um clareamento dessa melanina, consequentemente clareia o melasma. Você fez uma sessão, tá? Aí quanto tempo depois pode fazer outra sessão? Sempre após 30 dias, entre uma sessão e outra. Mas com uma sessão já dá um resultado de uma... Já, todas as pacientes já amam, já ficam super felizes. É o único laser que a gente consegue, a partir do terceiro dia, já ver uma diferença na textura da pele. Ele dá aquela escamação? Suave? Bem suave. A gente sente a pele como se fosse uma lixinha, né? A escamação dele é bem delicada. E é indicado para todo tipo de pele ou tem alguma contraindicação? É uma das grandes vantagens do laser Lavian é que ele é indicado para todos os fototipos e ele também pode ser realizado em todas as estações do ano. Então ele não é um tratamento que fica restrito ao inverno, né? Sim. E o tempo de recuperação também é super rápida. E tem alguma contraindicação, algum tipo de enfermidade, alguma coisa que você não possa fazer? Normalmente a gente não indica para gestante, pacientes que têm infecção no local da aplicação e algumas doenças autoimunes que não estão controladas. E você vai fazer uma demonstração para a gente ver? Vamos fazer. Por favor, fica à vontade. Vamos lá. As pessoas pedem mais o que, hein, no consultório, hein? O que normalmente, como eu trabalho mais com mulheres maduras, a queixa número 1 do meu consultório é melasma. Então, as pacientes fazem mais protocolos de melasma. Faz focado. E quantas vezes tem que fazer, por exemplo, esse tratamento para o melasma? Normalmente a gente indica 3 sessões, uma a cada 30 dias. Maravilha, hein? E clareia bastante. Que bom. E é o único tratamento também que não tem efeito rebote. Então ele é super seguro para tratar o melasma. Vamos começar. Tudo bem? Vira só um pouquinho o rostinho para mim. E é anestesiado antes? Sim, nós passamos o anestésico tópico 20 minutinhos antes da aplicação. A aplicação também é super rápida, que a gente gasta normalmente uns 5 minutinhos. E depois da aplicação ela vai sentir a pele um pouquinho, tudo bem. Arder um pouquinho. Uma leve vermelhidão que normalmente depois de umas 2 horinhas já volta ao normal. Então é um laser muito legal para fazer, porque a gente pode voltar às nossas atividades normal depois da sessão, não precisa a gente ficar de repouso. Quais as áreas do corpo que mais pode usar? Ele é indicado para todas as regiões do corpo, todas as regiões que a gente quer estimular esse colágeno e a gente quer provocar uma melhora na textura, né? Vira um pouquinho para lá, mas no meu consultório, como eu sou dentista, a minha área de atuação ela se restringe à cabeça e pescoço, então eu acabo fazendo pode ser usado? Pode ser usado no corporal também. Ele estimula colágeno também? Estimula. Então, além do resultado que ela vai perceber já a partir do terceiro dia, ela vai... Normalmente, com 90 dias, a gente tem a neocolagênese, que é a formação de um novo colágeno. Então, ela já vai sentir essa pele mais firme, ela vai sentir as rugas reduzidas. Ele é rápido, né, doutora? É bem rapidinho. Tudo bem?
Tá ótima, meu bem. Na televisão é assim, tá ótimo, né? Ó, É ela tem perfeito. inclusive, ela tem um pouquinho de rosácea, então é uma pele que normalmente é um pouquinho mais hipersensibilizada e mesmo assim a gente consegue tratar com segurança. Vira só um pouquinho pra cá. Tudo bem? Ele molda também? O que é a eficácia dele? Ele age nas rugas, ele estimula o colágeno, Isso. o melasma, o que mais? Ele também, assim, abre os canais da pele para a gente conseguir entrar. Quando eu finalizar aqui a sessão, eu vou entrar com ativos, então vitaminas e nutrientes que vai permitir que esses ativos permeiem por uma camada um pouquinho mais profunda. Então a gente consegue otimizar mais os resultados. Tudo bem? Dor? Tão rápido, né? É bem O rapidinho. negócio mudou, hein? Tudo bem? Nenhuma mulher sofre, meu bem, sabendo que um laser, uma sessão vai resolver o problema, vai ajudar muito. Bastante. Sabe aquela dor da felicidade, você tá ótima? Mais ou menos assim, né, doutora É a Fabiana? beleza entrando, que a gente costuma dizer, né? Dói um pouquinho, bem pouquinho. Como que tá a dor? Tranquilo? Tudo bem? Um pouquinho pra cá. Nessas pautas eu acho que eu poderia ficar sentada, né, fazendo, né? O que vocês acham? Não é legal, né? Tudo bem? Levanta só um pouquinho. E ele é bom para flacidez também, doutor? Ele é bom para flacidez, mas lembrando assim que ele atinge as camadas mais superficiais da pele. Ali a gente está ali entre epiderme e derme e aquela junção epiderme e derme. Então normalmente essa região é uma região mais superficial, mas normalmente quando a pele fica mais craqueladinha, ele ajuda bastante nessas rugas fininhas. Tudo bem? E agora, Isso. qual o próximo passo? Depois que a gente termina a aplicação, a gente aplica alguns ativos. No caso dela, a gente vai aplicar um pouquinho de vitamina C, para a gente potencializar o resultado, ácido hialurônico E quais os cuidados depois? ó, Protetor solar, o hidratação. ideal é no dia da aplicação não aplicar o protetor solar. Por quê? O protetor solar ele é químico também, né? Então a gente quer que essa pele receba bem os nutrientes. Então o ideal é ela fugir do sol e não passar nada de protetor solar. Aí nos dias seguintes ela já pode voltar à rotina dela de protetor solar e evitar a exposição solar nos primeiros 7 dias. E faz esse acompanhamento depois como querem? Com vitaminas? E assim, a pele, assim, ela vai sentir a necessidade de hidratar, né? Como ela vai estar em processo de descamação, ela vai sentir a necessidade de hidratar. Aí normalmente a gente indica os ativos para usar em casa, que é normalmente ativos hidratantes. Tudo bem? Adorei, doutora. Fácil, né? Bem Vou mostrar as tranquilinho. fotos? Vou mostrar as fotos? Esse é o antes. Aqui é uma indicação de alopécia, foi uma... Pode tirar o óculos, doutora? Pode tirar o óculos, perdão. para mostrar a beleza, porque Vamos lá. a gente já está no ritmo aqui. Ó, ele também tem indicação para alopécia, né? Então Sério? foi um caso que após 15 dias da aplicação, uma única sessão de laser, que ela sentiu que gente. já nasceu bastante fiozinhos novos. Essa é a queda de cabelo, gente. Olha que maravilha. Mesmo laser? O mesmo laser, ele tem diversos protocolos, né? Um deles é para alopécia. Melasma foi uma sessão, após 15 dias, foi uma única sessão. No caso dela, a gente ainda está em processo de tratamento, ainda faltam mais 2 sessões, mas só com uma sessão a gente já teve uma melhora bem significativa em várias manchas. E o cuidado depois, hein? O melasma é triste, né? Tem que fugir do sol, né? O gatilho, esse já foi um caso de rejuvenescimento mais intenso, então são protocolos que a gente faz a cada 30 dias. Foram 5 sessões, então a gente teve uma melhora na qualidade dérmica e a gente teve uma melhora também na flacidez. Mas você trabalhou também aí com preenchedor? Não, foi só o laser. Só o laser? Foram só o laser, ó. Percebe a textura Que da pele maravilha. dela melhorou bastante. Muito mesmo? Que bom, né? Tecnologia é tudo, né? Sim. Aqui um Nossa, caso olha. de melasma também. O melasma é o grande vilão, né? Sim. O melasma é o grande vilão.
O melasma, assim, Olha ali. é o gerenciamento que a gente sempre diz, a gente precisa cuidar e gerenciar e fugir do sol, né? Porque o gatilho Mas principal... o problema do melasma é que Sim. mesmo fugindo do sol, nessas luzes de televisão, luz Sim. branca, luz de celular, luz de computador, Sim. televisão, tudo estimula, né? Sim, aí a gente tem que estar em constante tratamento. Cuidado O ideal do laser Lavian é que ele pode ser usado durante o ano inteiro, não tem nenhuma contraindicação em relação à quantidade de Olha sessões. esse. Nossa. Gente, ele tá muito usado para clarear a pele mesmo, né? Ele ficou conhecido por conta do BB Cream, né? A BB Cream. BB Cream. Que deixa a pele Deixa bem... a pele bem uniformizada, Bem bem bonita. tratada. Adorei, maravilhosa. Muito obrigada pela oportunidade. Onde nós encontramos você? Qual a clínica? Eu atendo aqui em São Paulo e em Vamos seguir a Alphaville. doutora. Esse é o meu perfil principal, DRA Fabi Miranda. Tem o Lapidano Sem Exageros também e o Instituto Lapidano Sem Exageros. Tá tudo no Insta ali? Tá tudo no Insta, isso. Você atende só em Alphaville? Ou aqui para Alphaville e São Paulo. São Paulo também? São Paulo também, ali na região do Brooklyn Novo. Obrigada, Obrigada. viu? Obrigada. Eu que agradeço. Parabéns. As duas de verde, olha que beleza. Ó. Nós estamos numa esperança só. Verde claro, verde escuro, o mesmo tom de sapato, olha É isso. verdade. Em sintonia. Combinadinha, né? Obrigada. Muito obrigada. Parabéns, amei. Obrigada. Amei esse laser, gente. Obrigada. E agora vamos aqui, olha só, vamos falar agora com essa maravilhosa. Bem-vinda, tudo bom? Tudo bem? Doutora Loretta Danvillo? Canivillo, Canivillo, italiana. italiana. Italiana, sim. Vou falar um pouquinho sobre você, para quem está em casa conhecer só um pupurrizinho da história. Olha só, ginecologista, obstetra, tá? Especialista em assuntos relacionados à reposição hormonal e à estética íntima feminina, tratamentos de doenças do útero e endométrio. Vamos falar sobre o implante hormonal. O implante hormonal, gente, vamos tentar entender se todas as mulheres podem, quem não pode, como é, quando é recomendado. Seja bem-vinda. Vamos falar desse assunto que sempre é assunto para todas nós mulheres, né? Na verdade, existe hoje um apelo para a estética muito grande e pegou-se uma medicação que chama gestrinona e acabaram dando o nome de chip da beleza, por conta de um efeito colateral favorável num paciente muito bem indicado, onde o paciente tinha um pequeno aumento de massa magra e um ganho de disposição. Mas a grande indicação da gestrinona veio com o professor Elcimar para os tratamentos de paciente que sangram muito, paciente que tem endometriose, paciente que tem TPM importante. E essa medicação, que nos anos 80 era tratada para endometriose via oral, começou a ser usada na forma de implante, que é pegar a medicação, compactar e colocar embaixo da pele. Pode ser 1 ano de uso ou 6 meses de... 1 ano é o Silastic, que o professor Elcimar usava bastante. O desconforto do Silastic, por exemplo, é que você tem que pegar vários implantes e colocar embaixo da pele, porque a liberação é muito lenta. Então, um único implante não vai resolver, você vai ter que pôr 5 a 7 implantes. Sério? Ele dura 1 ano, aí depois, se necessário, você precisa tirar. E retira? Então, você não é obrigado a retirar, mas você precisa retirar porque você só pode colocar aqui ou aqui. Só que você vai colocando, você vai tendo uma fibrose, que ele vai ficando duro. Então, você tem que tirar alguns para dar espaço para a reabsorção do outro. Já vi no braço também, né? Aí no braço é outra medicação, que é o Implanon, que é um anticonceptivo, principalmente para adolescente. Porque adolescente esquece muito de tomar, né? Sim. Então, você põe embaixo da pele e ele dura 3 anos. Ou você usa o pellet, que é a medicação sem esse invólucro, onde você vai usar por 6 meses. E aí o número de implantes é menor. Né? Então, a gente escreveu um livro sobre isso. Deixa eu ver o livro. Você quer? Eu trouxe para você, só que ainda não assinei, vou assinar. Deixa eu mostrar aqui. É um livro Do que se sobre trata o gestrinona, tá? Que a gente escreveu, pode ser lido por médicos e não médicos, tem uma linguagem bem satisfatória, porque existe um apelo na internet para o uso da gestrinona como chip da beleza, que faz muita gente usar. Então, você vai ver... Mas todo mundo pode usar? O que você pensa a respeito quando se fala do chip da beleza? Então, não é para todo mundo, por isso que a gente vê muito na internet aqueles casos do Big Brother, daquelas meninas que tiveram acne, gente que tem complicação, porque tem pessoa que é muito sensível
ao andrógeno. O andrógeno faz o quê? Faz você ganhar massa magra. Ao ganhar massa magra, você tem que pagar um preço por isso. Qual que é o preço? Acne ou queda de cabelo, que é a oleosidade. O equilíbrio da dose, fazer uma dose pequena para que você ganhe massa magra, mas não tenha um efeito saúde, né? virilizante, é muito tênue. E às vezes nesse momento em que o médico indica ou hiperindica a medicação, o efeito colateral sobrepõe-se ao ganho de massa magra. O problema é que as pessoas hoje em dia estão muito preocupadas com a beleza. Então elas pagam qualquer coisa pela beleza. E as pessoas acreditam que podem e devem pagar qualquer coisa pela beleza. E a beleza é uma construção. É a sua dieta, é o seu sono, é o seu exercício. Não é só o hormônio, né? Assim, a gestrinona ela acaba sendo hiperindicada e acaba tendo mais efeito colateral, que é o que sai, né? Quem está bem sai menos do que quem teve complicação. Mas uma medicação bem indicada, uma gestrinona bem indicada é muito favorável. E por que você decidiu fazer o livro, você? Porque eu pesquiso gestrinona há muitos anos e eu fiz um trabalho sobre gestrinona quando eu fiz uma pós-graduação de endócrino. Encontrei o Lucas Caseri, que é alguém que mexe muito com hormônio. Ele falou assim, vamos escrever um livro. Eu falei, mas gente, como é que nós vamos escrever um livro se todo mundo fala mal do chip da beleza? Ele falou, por isso mesmo, para as pessoas terem conhecimento. E foi esse o objetivo, disseminar um conhecimento de anos de pesquisa que a gente tem. Porque tem efeitos muito bons. E quando você gera informação para o público leigo ou para o médico, você dissemina o efeito bom da medicação, né? Eu não ganho nada, por exemplo, eu não vendo gestrinona, eu não tenho farmácia de gestrinona, foi só a pesquisa. E a gente tem um ambulatório para quem não tem condição socioeconômica, que tenha endometriose, que tenha mioma, que tenha dor à relação e possa ser por consequência de um sangramento importante, onde a gente trata essas pessoas com esses implantes e essas pessoas são beneficiadas com o uso de uma medicação quando nada resolveu. Ou a pessoa não tem acesso à cirurgia. A gente sabe que no nosso país, o que acontece? É a realidade, né? Às vezes a pessoa fica 2, 3, 4 anos para conseguir uma vaga cirúrgica, você consegue tratar a doença até ter essa indicação cirúrgica. Ou às vezes a pessoa responde tão bem que você tira ela da cirurgia. E hoje em dia, o grande objetivo da ciência é operar menos e tratar mais clinicamente. Começar antes, né? E tem alguma contraindicação, por exemplo? Todas as pessoas podem fazer, quem não pode fazer o uso? E vamos supor que você é uma pessoa que tem muita acne, que você tem muita oleosidade e tem muito sangramento. Se você usar uma medicação que exacerba essa característica, vai piorar. Então, não é uma boa indicação. Mulher que tem alopecia androgenética, que é aquela mulher que começa a ter o cabelo mais fino, você olha assim, você já vê o fundo do couro cabeludo, essa mulher vai ter uma queda de cabelo muito importante. Então, não. Uma mulher que é menopausada, ela não pode usar gestrinona isolada, porque a gestrinona ela é um antiestrogênico. O que quer dizer isso? O que é a endometriose? A endometriose é uma doença onde o tecido que menstrua dentro do útero está fora da cavidade. Então, quando você menstrua pelo útero e menstrua dentro da sua barriga. Isso dá uma dor absurda na mulher. E esse mesmo processo que você sangra, seu organismo vai lá e fala assim, meu Deus, está sangrando. As alças intestinais grudam, a bexiga gruda, o útero gruda e aquilo forma uma carapaça e aquilo dá uma dor muito grande. Então, a partir do momento que eu tenho uma droga que vai lá e ocupa esse espaço, a doença não progride e muitas vezes até regride. Então, a medicação tem uma indicação precisa para endometriose e para coisas que dependam desse tecido que menstrua. Pessoas que não podem ter o uso de hormônios, teve trombose, essa situação. Como que hoje isso é visto? Porque antes falavam que não podia. Não pode. Esse chip não pode ser usado por pessoas que tiveram trombose. Então, a trombose, sabe por que acontece a trombose? Porque o que está mais ligado à trombose é uma medicação que chama etinil-estradiol, que tem no anticoncepcional. O etinil-estradiol é um estrogênio que é 20 vezes mais potente que o estrogênio que a gente produz. Então, quando você é jovem, toma anticoncepcional, a incidência de trombose é muito baixa. É um caso a cada 10 mil pacientes. É muito raro. Vai ser só naquele paciente que é a exceção da exceção. Quando você vai envelhecendo, essa mesma potência do hormônio já não é mais bem-vinda ao seu corpo. Porque você sabe, a gente envelhece, eu tenho mais de 50 anos. Então, a partir desse momento... Maravilhosa. Obrigada.
você começa a usar as coisas em doses menores. Então, a reposição na menopausa, ela não pode ser com etinil estradiol. Então, lógico, não vou usar etinil estradiol porque vai dar trombose. Mas eu vou usar um estrogênio parecido com o que eu produzo dentro do meu corpo, numa dose muito menor. Muito baixa. E, principalmente, vou tentar passar pela pele, para cair na gordura, cair na corrente sanguínea e aí ser distribuída pelo corpo. Quando eu tomo via oral, eu passo pelo fígado. Só que o fígado tem que fazer o quê? Fazer uma grande destruição de hormônio, porque o hormônio vem numa dose mais alta. Isso ativa o seu fígado. O que você produz no fígado? Fator de coagulação. Então, a associação da trombose é por aquilo que eu tomo mais via oral, principalmente estrogênio. E se eu mudar a via, eu diminuo o risco de trombose, que é o que a gente faz hoje. Mas mesmo assim, diminuindo, mas mesmo assim continua com o Mas risco, é muito, assim, nos estudos populacionais, em grandes... Não, é porque eu tive trombose. Você teve trombose cerebral. Eu tive. Aí nunca deixaram eu colocar esse chip. Quando a pessoa já teve uma trombose atípica igual a sua, a gente não vai arriscar na vida, né? Não. Não pode. Não estou arriscando, não posso hormônio, não vou poder nada. Estou na lei da natureza, na paz. Mas você está fazendo exercício, você faz dieta. Existem restrições que não vale a pena arriscar. Pode ser que você use e não tenha nada, mas se você tiver, não dá para arriscar. Ainda mais nessas coisas muito graves que nem você teve, a gente realmente contraindica. Teve trombose cerebral? Não. Teve trombose de membro inferior num paciente jovem que não teve trauma, começa a ser algo mais arriscado, mas a sua é a pior. Que notícia ruim. 2 AVCs, uma trombose, no mesmo final de semana, uma trombose cerebral hemorrágica. E saiu assim, ó, e Deus te ama. Você tá vendo? Amém. Deus te ama, você é abençoada. Amém. Porque normalmente eu tenho pacientes que tiveram trombose de seio venoso e essas pacientes têm algum grau de lesão. Né? Graças a Deus não ficou nada. E olha, com a cirurgia demorada, em 17 horas de cirurgia. Jura? Por isso que toda vez que eu entrevisto um médico e fala sobre isso, todo mundo fala, nossa, esse chip é uma maravilha, não tem noção, para pele, para unha, para o cabelo, para tudo. Aí eu vou, vamos envelhecer com dignidade. Já passei de 50 anos, vamos envelhecer com dignidade. Isso é uma... Mas você tem sintoma? Eu já vou me meter no outro... Não, vamos falar, imagina. Você tem sintoma de calor, insônia? Não, ainda não. Então você está compensada. Então, assim, para você, nesse momento, o hormônio não faz diferença. E isso é uma coisa que a gente precisa. Mas já está na hora, né, de começar alguma coisa. Não, você tem até os 55. Estou no 4 já. Tá. Então, um ano. Então, também era maravilhosa. Vamos aproveitar um ano. Mas quem tem coisas muito graves, é aquilo que eu falo. A gente não pode tentar burlar a estatística. Sim. Então, não arrisca. E o que hoje pode substituir? Dentro dos tratamentos, Então, o hormônio não dá para substituir, infelizmente. Mas a gente pode tratar algumas coisas. Então, vamos supor, você tem calor, você não pode tomar hormônio. Como o calor acontece? A hora que seu cérebro olha para o ovário fala assim, e o ovário não produz hormônio, seu cérebro fala assim, vou produzir aqui um negócio para estimular o ovário, sai do cérebro. Esse hormônio chama FSH-LH. Ao mesmo tempo, esse aumento da produção de FSH e LH sem a resposta do ovário altera a serotonina. E a serotonina é o hormônio que dá o nosso bem-estar. E existe um controle de temperatura do corpo. Por isso que quando eu entro na menopausa, a hora que o cérebro começa a produzir muito FSH e LH, eu também tenho calor, eu também tenho irritabilidade, eu também tenho insônia. Como é que eu vou tratar? O inibidor seletivo da recaptação de serotonina. O que seu cérebro produz? Serotonina, não produz? Esse neurônio produz serotonina e passa para esse neurônio. Só que esse neurônio, pela alteração hormonal, perdeu o controle. Ele libera e come a serotonina ao mesmo tempo. Esse aqui começa a ficar nervoso. E aí você começa a ter calor, insônia. Você faz o quê? Põe um band-aid, que é o inibidor de serotonina. A serotonina sobe, você volta a dormir. Você tem baixa lubrificação vaginal. Você pode usar um hormônio local, em baixíssima dose, que não passe para a corrente sanguínea, que hoje tem. Né? É tudo, né? É tudo. Tem também esses tratamentos de lasers também íntimo. O laser vaginal é muito bom, né? Também. Ele não tem impacto, né? Você até entrevistou o Jadson, meu amigo, que ele veio aqui. Então, ele tem um impacto muito bom. E o laser vaginal tem duas coisas. Ele lubrifica e ele diminui também esta vagina. Então, você acaba ganhando. E diminui perda urinária. Então, isso aí é o sonho de todos eles, que algum dia isso venha para o SUS. Seria ajudar muito, ajuda muito. Mas você sabe que, infelizmente, a política pública tem prioridades e prioridades, né? Mas, enquanto isso, o hormônio ainda tem uma boa resposta. Então, a gente pode usar isso. O que falta neste país
É gente que saiba indicar o uso do hormônio de forma responsável. Porque a gente tem os dois extremos. A gente tem o extremo do povo que é totalmente contra, sem base, e o povo que indica demais. Esse equilíbrio é o que está faltando nesse país. E as pessoas gostam de ser enganadas, né? Falo para você, você vai emagrecer com um comprimidinho. Vai tomar as pessoas vão lá e pagam. Maravilhosa, como nós encontramos você nas redes sociais? Meu Instagram é @doutora Loreta. Vamos seguindo a doutora aí. Eu faço conteúdo de hormônio e de gestrinona. Eu sou uma pessoa um pouco polêmica, porque eu falo mesmo, eu não tenho nenhum viés econômico, né? Eu não preciso, eu não vendo nada, então eu não vendo curso, não vendo nada. Então eu falo o que tem que falar. Tem gente que me odeia, tem gente que me ama, como todo mundo. Eu amei. Nesse país. Volta mais vezes. Obrigada, eu vou escrever para você e obrigada pela oportunidade. Obrigada a você e volta mais vezes sim. Temos que falar as verdades. Sim, é bom para as pessoas e não é bom para outras. Pronto. Pode, não pode. Tem que ser assim, né? Mas a verdade sempre dói aquele que alguém, ganha né? demais. Tem muito mimimi nos dias de hoje Não, também, eu né, não tenho. doutora? Olha, nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, porque tem um desfile belíssimo ainda e tem mais pautas para você aqui no Tarde Top. Só um minutinho.